O problema não é taxar as grandes fortunas, porque você pode taxar as grandes fortunas e elas voarem para outro país. Alguém pode estar pensando, nossa, o William começou o vídeo hoje com uma frase do Nando Moura, do Kim Kataguiri, do João Amoedo. Não, essa frase é de Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, o grande Lula saiu em defesa dos super ricos, das grandes fortunas, e Ciro Gomes gravou um vídeo rebatendo essa ideia. Esse vídeo bombou nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui embaixo. E o Ciro colocou na legenda: não há mais dúvida que Lula vai continuar protegendo os mais ricos, como fez em seu governo. Ele criticou a taxação de grandes fortunas e admitiu que pretende deixar tudo como está. A máscara do Lula caiu e revelou que suas ideias estão mais velhas do que nunca. Hashtag Lula sem máscara. E no Twitter ontem e hoje foi um dos assuntos mais falados e eu vou tratar disso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações e se gostar, manda para amigos, tragam mais gente para fazer parte do Politizando, este espaço em que a gente fala de boas ideias, de bons projetos e da boa política. Bom, meus amigos, e a gente precisa reconhecer, Lula tem um projeto. Ele vive falando, né, que o pobre tem direito de comer picanha, de beber cerveja, de andar de avião. E também ele quer dar um abraço no povo, e ele quer dar carinho, ele quer tratar o povo como se fosse um sobrinho ou um neto. E quando você fala assim, Lula, mas como é que a gente vai corrigir as contas? Aí você imagina, fala, agora ele vem fazer uma proposta, né, audaciosa. E aí ele vem e sai em defesa das grandes fortunas, trazendo esse argumento que eu disse lá no começo, encaixaria muito bem nesses que eu já citei, Nando, Kim, Amoedo e tantos outros. Diante do Reinaldo Azevedo, a proposta do Lula é tornar a Caixa economia mista, ou seja, privatizar, que aí depois você vai fatiando e vai esquartejando, daqui a pouco você perde o controle. E aí, nessa mesma fala dele, falando sobre as grandes fortunas, ele vem falar de ter um imposto de renda mais progressivo. Aí alguém pode até acreditar, só que é necessário lembrar que o Lula teve 14 anos para fazer o que ele propõe agora. Surfou em 80% de aprovação e não teve peito, não teve coragem de enfrentar o interesse da elite que estava tudo tranquila com ele. Então você joga migalhas para os pobres, a partir de política social compensatória, que ajuda muita gente, não tenhamos dúvida disso. Mas isso por si só não caracteriza um governo de esquerda. Bolsonaro agora vai querer aumentar para R$300 e vai virar esquerdista por causa disso? E o Lula, enquanto jogava migalhas para os pobres, pagava para os ricos a maior taxa de juros do mundo, ao ponto de que era muito mais vantajoso você que tinha um dinheiro investir em título, né, colocar esse dinheiro a serviço da dívida, do que arriscar esse dinheiro abrindo um comércio, investindo numa indústria. E as consequências disso foram trágicas para o país e estamos sentindo isso até hoje. Se o Lula mudar de ideia em relação às grandes fortunas, eu venho aqui e o parabenizo, como eu parabenizei quando ele disse que, se for eleito, vai revogar o teto de gastos. Mas o que a gente observa na maior parte das propostas do Lula é falando que vai fazer aquilo que ele teve 80% de aprovação e não terá de novo isso. Portanto, a conjuntura para ele agora vai ser muito mais difícil. Ou o Lula se rendendo de novo ao baronato. E aí eu tenho que lembrar aqui a frase do Brizola, né, que o PT e o Lula é quase igual uma galinha. Cacareja para a esquerda, ou seja, grita, faz aí um discurso e bota ovos para a direita. Só que agora parece que está piorado. Porque nem o discurso é de esquerda mais. Agora é flagrantemente uma defesa aqui de pautas liberais. Por isso a gente precisa tomar consciência e conversar com as pessoas. Com todo respeito a quem gosta, a quem admira o Lula, pelo amor de Deus. Aqui é uma crítica pontual, mas é uma fraude no campo progressista. Porque os liberais, você sabe o que é que eles pensam. Então você fala, olha, tudo bem, agora o Lula é uma fraude, porque ele se apresenta como alguém de esquerda, mas que na prática tem um governo do ponto de vista econômico que, olha, causa inveja em muitos governos de direita. Porque não fez reformas estruturais, não teve, repito, coragem de enfrentar essa elite que domina esse país há séculos.
e que lucram. A gente viu agora o lucro do Santander. Em plena crise, você vai, enfim, tendo lucros recordes. E nós observamos gente na fila pegando osso para fazer sopa de osso, arroz quebrado, feijão bandinha, porque não tem dinheiro e cozinhando tudo isso num fogão de lenha. Ai, não é um fogão de lenha chique, improvisado, que é moda na casa de muita gente. É bonito realmente, eu acho interessante, mas não, é fogão de lenha improvisado no chão ali, porque não tem dinheiro para comprar o gás. E eu repito aqui, vou ser insistente nesse ponto, a dona do açougue falou que distribuiu osso há 10 anos, governo Dilma, que foi um desastre do ponto de vista econômico, e tudo isso ajudou a chegar aqui, onde estamos hoje. E quando se espera do Lula agora uma postura, fala, não, vai ter uma autocrítica, vai ter um posicionamento diferente para o futuro. Não. É inacreditável. E aí as grandes fortunas, meus amigos, pelo amor de Deus, quem me ouve, e vamos ajudar a espalhar essas ideias, não é a pessoa que tem uma casa lá comprada com sacrifício, com suor, o cara tem uma motinha, tem um carro na garagem, tem às vezes até um sítiozinho, ali o classe média. O Ciro não está falando para esse público não, pelo amor de Deus, a gente tem que compreender isso, está falando para quem tem milhões. Vou pegar no livro então do Ciro, está documentado, está aqui, Projeto Nacional Dever da Esperança. Dentre as várias propostas que o Ciro tem, ele fala aqui que o quarto, em relação ao imposto sobre propriedade, o quarto é a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, previsto na Constituição de 88. Emenda de quem? Fernando Henrique Cardoso. Olha, é inacreditável. A alíquota tem que ser moderada o suficiente para que o Ciro explica para dissuadir fuga de capitais. Propõe, ou seja, ele não está impondo, é uma proposta do Ciro, que seja progressiva entre 0,5 ponto percentual e 1% para os patrimônios superiores a 10 milhões. Ele chega a falar em 1,5%. A realidade da pandemia agora está impondo a vários governos algumas medidas, sim, para você financiar uma renda básica. Então você tira 0,5 ponto percentual, 1% lá de cima, e distribui isso para quem está aqui embaixo. Nesse momento, 1% da população brasileira detém 50% da riqueza do país. Isso não é número, isso é gente. Estamos falando de irmãos nossos. É impossível sair de casa hoje numa cidade grande e não parar num semáforo e ser abordado por um informal, coitado, vendendo chiclete, balinha, pirulito ou pedindo mesmo. E aí você sai de um semáforo, para no quarteirão seguinte, vem mais gente. É angustiante. E ainda vem gente assim, mas precisamos reduzir os impostos. Tudo bem, de quem? A pergunta é essa, porque reduzir de todo mundo não dá. O Estado precisa do imposto para devolver isso. E aí, se é preciso melhorar na devolução, é claro que é preciso melhorar. Mas o Estado precisa do imposto. Isso é um fato. Então é um Robin Hood às avessas. Você tira do pobre e manda para o rico. Não é possível que a ficha não vai cair nessa elite que deve ter pedra no coração. E o Lula vem com esse discurso alinhado ao deles. Então, meus amigos, me perdoe aqui a exaltação, mas é que não dá. Não dá. Então, tudo bem. Quando o Ciro propõe taxar grandes fortunas para que se financie, por exemplo, uma renda mínima, as outras propostas do Ciro, por exemplo, tributar grandes heranças. Meu irmão, você que tem 5 mil reais na conta, não fique preocupado que se você morrer, o Estado vai lhe pegar metade, não. É grandes heranças, heranças milionárias, que aqui pagam de 4% a 8%. Nos Estados Unidos, a alíquota média é 30%, chega a 40%, em países da Europa, 50%. Então é você cobrar mais de quem está lá em cima para aliviar quem está aqui embaixo. Para quem é classe média, que não está dando conta mais de pagar um convênio médico, não está dando conta mais de pagar a escola particular, não dá conta mais de pagar um seguro para o carro, para o imóvel, porque vai ficando sufocado com os impostos e quem está lá em cima está bem mais tranquilo. Isso são dados. No Brasil, a carga tributária é 35,4%. Para quem acha que aqui é a maior do mundo, na Dinamarca, por exemplo, é 45%. E lá as pessoas não reclamam muito e faz sentido. Por quê? Porque o serviço é de qualidade. Então, no Brasil, a gente precisa sim discutir a arrecadação e discutir a forma como isso é devolvido para a sociedade. Eu estou dentro dessa discussão.
O que não dá é simplesmente para cair nesse discurso raso de que basta deixar como está. E para vergonha do PT que teve 14 anos, o Paulo Guedes agora parece que está aí. Vamos ter que ver, eu só vou acreditar nisso quando realmente for concretizado. Concordando com taxar lucros e dividendos. Que o Ciro cobrou quando era ministro do Itamar Franco, Fernando Henrique revogou e Lula e Dilma mantiveram revogado. O Ciro propõe então aumentar o tributo sobre as grandes heranças. Repito, tudo isso para aliviar para os mais pobres. Nós temos hoje 20 milhões de pessoas que acordam e não sabem se vão ter o que comer naquele dia. Mais de 100 milhões de pessoas até comem o insuficiente, abaixo do necessário para você manter uma saúde de qualidade. Então, meus irmãos, é preciso mudar isso. O Ciro deixou claro nesse vídeo, quer ser presidente, mas não vai vender a alma para o diabo para chegar lá. Ou seja, não vai se render ao baronato. Não vai fazer concessões nesses pontos para manter tudo como está, em que você muda o presidente e não muda o modelo econômico. Por isso a aliança que o Ciro precisa é com o povo. Quem quiser se aliar ao Ciro vai ter que entender. Essa é uma mudança que ele defende no livro e defende agora na sua pré-campanha. Quanto ao PT, Lula parece que quer voltar para o poder para repetir a fórmula que destruiu o Brasil e tornou ele um dos países mais desiguais do mundo. Por isso eu insisto. Vivemos uma tragédia com Bolsonaro. E a solução não me parece ser uma volta ao passado que gerou esse presente. Meus amigos, muito obrigado. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.